Então, bom dia para todo mundo. Já estamos aqui sintonizando, para a nossa reflexão do Evangelho de hoje, que se encontra no capítulo 21 do Evangelho de São João, dos versículos 15 ao versículo 19. E assim iniciamos invocando o Espírito Santo, esse dom que nós estamos nos preparando para celebrar a sua festa. Então, que o Espírito Santo, de fato, nos preencha, nos anime e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados a vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, nós estamos praticamente terminando este tempo da Páscoa. E eu gostaria de chamar a atenção a um elemento da estrutura do tempo da Páscoa, em relação à questão do Evangelho. Bom, todos nós sabemos que o ciclo das leituras da missa, que nós dizemos a liturgia da palavra, tem dois esquemas, podemos assim dizer. O esquema ferial da semana, e aí nós temos sempre anos pares e anos ímpares. Então muda sempre a primeira leitura e o salmo. O evangelho continua o mesmo durante a semana. E durante o domingo nós temos aquela classificação de 3 anos, o ano A, B e C, que corresponde, na grande maioria dos textos, à leitura dos respectivos evangelhos. Então, ano A, Mateus, como nós estamos fazendo agora, ano B, Marcos, e ano C, Lucas. E aí a pergunta que ficou, e João? Já que são 3 anos, então não se lê o Evangelho de João? Aí a resposta, a Páscoa, e em alguns momentos também durante o ano litúrgico, nós temos a leitura quase que, poderíamos assim dizer, completa do Evangelho de São João. Então, isso é muito significativo. E algumas grandes festas, por exemplo, a festa do Natal, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, nós ouvimos o prólogo de São João, Até no início do tempo comum também, nós temos algumas partes do Evangelho de São João. Mas é a Páscoa, o tempo da Páscoa, em que esse Evangelho, de fato, é lido, meditado, nos é dado assim de forma muito abundante. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós estamos no último capítulo do Evangelho de São João, o capítulo 21. Então a liturgia, que tem nos apresentado durante todo este tempo, a partir da segunda semana da Páscoa até o momento presente, sempre textos do Evangelho de São João. Então agora não seria estranho que lêssemos o último capítulo, porque nós estamos praticamente nos últimos dias. Então, os últimos dias mesmo, porque nós temos hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, dedicados à leitura do capítulo 21. É claro que nós vamos ler a segunda parte, dividida em 2 momentos. Os 14 primeiros versículos deste evangelho nós já lemos em dias anteriores, no início do tempo da Páscoa. E, portanto, é muito coerente, a liturgia é formidável, Então, ninguém pode dizer assim, o Evangelho de João foi excluído do ciclo, dos esquemas da leitura da missa, de forma nenhuma. A Páscoa é, por excelência, o momento de a gente aprofundar, refletir, como nós temos feito nesses dias. Então, portanto, é só uma palavra para introduzir, porque nós hoje, há 2 dias da festa de Pentecostes, encerramos a leitura do Evangelho de São João, mesmo que a festa de Pentecostes também, tanto a missa da véspera como a missa do dia também, nós teremos textos do Evangelho de São João.
E, portanto, hoje, né, nós temos do capítulo 21, os versículos 15 a 19. E esse trecho, né, do Evangelho de hoje nos apresenta, depois que Jesus apareceu pela terceira vez aos discípulos, ali às margens do mar de Tiberíades, da Galileia. Então Jesus prepara uma refeição para eles, os convida, e ali depois de comerem, então Jesus faz uma série, né, 3 perguntas a Pedro, né? Essas famosas perguntas, né, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E assim por diante, que geralmente, até desde Santo Agostinho, né, se diz que como Pedro negou Jesus 3 vezes, então essas 3 perguntas de Jesus é como se fosse um ato penitencial para Pedro e uma forma também de ele ser perdoado, né? Porque no final Jesus renova o convite à vocação. Mas eu acredito que é mais do que isso, não é mais do que simplesmente fazer Pedro, né, se redimir daquelas 3 vezes que ele negou Jesus, mas vai no nível mais profundo, né, talvez até perguntando o porquê da negação. Pois bem, então, tantas coisas nós podemos dizer desse pequeno trecho do Evangelho de hoje, mas eu gostaria de chamar a atenção a partir dessas perguntas que Jesus faz a Pedro. Então, são 3 perguntas que geralmente a maioria das traduções, né, coloca o mesmo verbo para amar, mas no texto grego há uma diferença. Alguns estudiosos dizem, não, isso não faz muita, não distingue muito, né, de uma coisa de outra, né? Eu sou mais da opinião daqueles que dizem que tem alguma diferença, né? Porque se não houvesse diferença, teria continuado o mesmo verbo. Porque nós traduzimos para o português sempre com a palavra amor, o que no verbo grego há algumas variações. Então, há 4 verbos em grego que podem ser traduzidos por amor, ou 4 palavras, né? Porque aí amor, amar, depende do verbo. 4 palavras que podem ser traduzidas por amor no português, mas que no grego não são as mesmas palavras. Então, nós temos, por exemplo, e até o Papa Bento XVI, na sua primeira encíclica, né, Deus é amor, ele também trata desse ponto terminológico. Então, nós podemos chamar ou traduzir amor, a palavra eros, e aí, né, aquela atração física, né, essa força, muitas vezes irresistível de paixão. Nós podemos traduzir filia, né, por amor, né, que seria mais uma amizade. Depois nós podemos traduzir agape, né? Em português geralmente se diz ágape, né? Mas em grego é agape, também como amor. E uma outra palavra que não é tão conhecida, que é estergo, é o verbo amar, com um sentido muito específico, que é o amor familiar, o amor entre pai e filho, entre irmãos, da família, né? Então, mas esse não é tão conhecido. Mas vamos ver aqui, nas perguntas que Jesus faz a Simão Pedro, esta variação. Então, já lembramos, né, que há palavras no grego distintas que no português nós traduzimos pela mesma palavra amor, ou amar. Então, na primeira pergunta, né, Jesus diz assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Então faz uma comparação. Aí já tem uma diferença, porque na outra pergunta não tem essa comparação. Na outra pergunta tem uma afirmação absoluta: tu me amas? Então, tu me amas mais do que estes? Então, há uma possibilidade de traduzir: tu me amas mais do que a estes? Então, o amor que tens a mim é um amor diferente do amor que tu tens para com os outros? Primeira coisa. Tu me amas mais do que estes, ou seja,
Eles não me amam mais do que você. E a terceira possibilidade, tu me amas mais do que qualquer outra coisa. Aí não é somente a estes, né, aos outros discípulos, mas é um amor absoluto. E aí qual é a resposta de Pedro? A resposta de Pedro é Senhor, né? Primeiro ele diz sim, né? E esse advérbio pode ser também traduzido por verdadeiramente. Né? Sim, né? Você está dizendo verdadeiramente, né? Na verdade, eu te quero bem. É uma possibilidade de traduzir aquele verbo, né, que em grego é phileo, né, que é querer bem. Então, Jesus pergunta, tu me amas com o famoso agapau, ou seja, de ágape, né, de um amor sublime, de um amor aos extremos, né, como fez Jesus, e Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te quero bem. Né? Philo sou. Depois, na segunda pergunta, Jesus não faz a comparação, mas pergunta de modo absoluto. Tu me amas? E Pedro de novo responde, Senhor, tu sabes que eu te quero bem, que é o verbo filéu. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me queres bem? E aí é interessante que o evangelista vai dizer que Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu porque Jesus agora perguntou, não simplesmente 3 vezes, claro que nós estamos aqui na terceira vez. Jesus pergunta 3 vezes, mas não pergunta 3 vezes do mesmo jeito. A terceira pergunta de Jesus não é mais, Simão, tu me amas, no amor perfeito, mas é, Simão, tu me queres bem? E aí Pedro se entristece porque Jesus, na terceira vez, pergunta dessa forma. Então, o que significa isso? Não é só uma questão de termos, mas significa que aquele diálogo de Jesus com Pedro levou a tomar consciência de que, de fato, ainda havia um caminho a ser feito para que Pedro pudesse afirmar esse amor, vamos dizer, o amor perfeito, o amor de entrega completa, que é o ágape. E é muito interessante que Pedro, quando responde, ele responde com muita lucidez, ele responde com verdade. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te quero bem. Por quê? Porque Pedro já tinha escutado Jesus dizer na última ceia, nesses capítulos que nós temos meditado nessas últimas semanas. O que foi que Jesus disse? Não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo. Então, a pergunta, Pedro deu a vida por Jesus? Já deu a vida por Jesus? Nesse momento, Pedro já tinha dado a vida por Jesus? Não. E até mesmo na ocasião, objetivamente falando, que ele teve de dar a vida por Jesus, começando a defender Jesus. Quem ama, defende. Quem ama, protege. Quem ama, não deixa falar mal, levianamente. Então, se nós temos um amigo, se nós temos alguém que nós amamos, quando essa pessoa está sendo mal falada, quando essa pessoa está sendo objeto de injúrias e assim por diante, nós somos os primeiros a levantar a nossa voz. Então nós somos os primeiros a defender por causa do amor que nós temos. E essa defesa muitas vezes nos coloca em risco até de perder a vida. E portanto foi aquilo que aconteceu, era a circunstância para Pedro para dar testemunho do seu amor. Quando ele é interrogado, você é um dos seus discípulos? Olha o que ele diz, eu não o conheço. Não é que ele ficou calado com medo. Ele disse, eu não o conheço. É algo muito dramático. Se a gente lê o capítulo 18, ali do Evangelho de São João, dá para colocar em paralelo. Enquanto Jesus está sendo interrogado, Pedro também. E aí o que é que Jesus disse? Mas eu sempre falei abertamente. Então pergunte a quem ouviu, pergunte aos meus discípulos.
E aí, paralelamente, o seu discípulo é perguntado, e aí qual é a resposta? Não o conheço, não sei quem é. Então vejam que coisa tão dramática, né? Então agora, Pedro tem consciência disso, né? E é honesto consigo mesmo e também honesto com Jesus. Então nesse ponto nós também devemos aprender quantas vezes as nossas palavras, elas são um desejo, sem dúvida, mas não expressam a realidade. E talvez seja até um ideal de vida, mas não é a realidade da nossa vida. Então nós devemos ter essa humildade de Pedro. E a humildade de Pedro é justamente reconhecer: Senhor, tu sabes, né, diríamos assim, desdobrando, né? Senhor, tu sabes que eu não te amo. Por quê? Porque não dei ainda a vida por ti. Mas eu quero te amar. E começa justamente por esse querer bem. Então ali é um processo, né? Nós diríamos que com simplicidade, com humildade, com verdade, nós poderíamos só afirmar, né? Senhor, eu te quero bem, mas eu quero te amar, né? Por isso que é interessante aquela música, né? Eu te amarei, Senhor, né? É no futuro, é muito lúcida essa música, né? Te amarei, porque enquanto estamos caminhando, teremos sempre a possibilidade de fazer como Pedro, né? De negar o seu amor, de negar que conhece Jesus, mas estamos, né? Estamos buscando, estamos querendo, e é o Senhor que nos ajuda nessa nossa busca. Então, dessa terceira vez, quando Jesus pergunta, diríamos assim, né? Da forma mais simples: Pedro, então, na verdade você só me quer bem, né? Aí Pedro se entristece. E Pedro vai dizer aqui, muito interessante, Senhor, tu sabes tudo. Aí usa duas vezes aquilo que nós traduzimos pelo verbo conhecer, mas em grego também são duas palavras diferentes. Oida e gnosko. Oida é um conhecimento da convivência, é o conhecimento da experiência, e por isso é a primeira afirmação de Pedro: tu sabes porque tu me conheces. Tu me conheces, eu não posso negar isso. Veja que coisa tão bonita, é dramático, mas é o belo, né, dessa realidade de Pedro, né? Ele reconhece: Senhor, tu sabes porque tu me conheces e tu conviveste comigo. Então, primeiro, saber de Jesus. E o segundo, tu conheces porque Jesus sabe de tudo, né? Então, é esse conhecimento racional. Até no início do Evangelho, já no capítulo 2, quando tem toda aquela discussão em relação ao templo, Jesus disse, e João diz, e Jesus sabia de tudo, antes que alguém lhe dissesse. Então, é isso que Pedro quer dizer, né? Jesus já sabia, né? Gnoskeis, né? Tu sabes, né? Tu sabes tudo. Mas é muito interessante que Jesus, mesmo sabendo tudo, tanto pela convivência, né, como pelo seu conhecimento como Deus, qual é, vamos dizer, a palavra de Jesus diante da realidade desse Pedro que ainda não ama? Então, confirma a missão. Apacenta os meus cordeiros, conduz as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E conclui com essa renovação da vocação, né? Segue-me. Mas antes Jesus diz uma coisa também interessante, né? Quando eras jovens, então te cingias e ias para onde querias. Quando te tornares velho, ancião, ou seja, presbítero, amadurecido na fé, então outro te conduzirá. Então o evangelista diz, assim Jesus estava indicando a morte de Pedro, ou seja, como Pedro iria dar glória a Deus. Ou seja, o que seria essa glória a Deus? O testemunho do seu amor por Jesus. E aí, aquela palavra de Jesus, que já era realidade em Jesus, porque estamos aqui depois da sua morte, não há maior prova de amor do que dar a vida pelo amigo, então agora também isso vai ser uma realidade em Pedro. Pedro deu a vida por Jesus. E, portanto, agora nós não temos dúvida, né, de que a resposta não seria eu te quero bem, mas eu te amo.
E esse convite se renova também para nós, né? Que estamos ainda dizendo: eu te quero bem, mas eu te quero amar. Porque sem o amor verdadeiro, perfeito, a nossa vida, ela se esvazia. Mas se o nosso amor é apenas um querer bem inicial, muito bem, porque estamos no caminho buscando. Mas se a nossa vida, o nosso amor é só um querer bem final, então é muito pouco, né? É muito pouco. Nós não nos sustentamos apenas querendo bem, mas nós nos alimentamos quando queremos o bem. Então, quando queremos o bem, então alimentamos a nossa amizade. Quando queremos apenas bem, qualquer coisa pode nos arranhar, né? Isso é muito comum. Pessoas que se dizem, né, querer tanto bem, até namorados e tudo isso, aí diante de uma situação, né, um tanto desastrosa, então aquele querer bem, ele se apaga. Mas quando é querer o bem, que é o amor verdadeiro, então se sustenta. Então que de fato nós aprendamos, né, dessa atitude humilde, confiante, verdadeira, autêntica de Pedro, a crescer também, né? Crescer na verdade do nosso amor. Se ele é um querer bem, não desanimemos, busquemos, porque o Senhor sempre nos convida: segue-me, 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 e nos dará, sem dúvida, a oportunidade de, crescendo deste amor de querer bem para querer o bem, podemos também dar essa grande prova de que amamos, entregar a nossa vida. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.